Direto da redação. Vamos agora à cidade de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro, maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, onde a cidade está em chamas. Comerciantes e o setor produtivo da cidade iniciaram uma campanha contra o aumento da carga tributária proposto pelo prefeito Vladimir Garotinho. O projeto enviado à Câmara de Vereadores prevê aumento do ITBI em 55%, aumento na taxa de limpeza pública, na taxa de localização e também na taxa para taxistas. O prefeito quer elevar a carga tributária mesmo com o município já tendo elevado a sua arrecadação. Este ano, Campos deverá encerrar o exercício fiscal com um orçamento de 2,100 bilhões. O ITBI é um imposto que é cobrado sobre transferência de imóveis. Então todo mundo que vai vender imóvel, ele tem que pagar o ITBI. Então essa é a taxa de contribuição. E o setor produtivo diz o seguinte, que a Firjan também se posiciona contra, está nesse movimento contrário à elevação da taxa tributária, porque diz que vai inibir a atividade na construção civil, que é uma atividade que aquece muito o mercado de trabalho. E tem sindicatos também que estão participando dessa campanha, como o Sindicato dos Taxistas. E já está comigo aqui no estúdio, nós vamos chamar virtualmente aqui para o estúdio, o presidente do Sindicato dos Taxistas de Campos, Marcelo Vivório. Vivório, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão aí acompanhando o programa. Muito obrigado aí pela oportunidade. Em especial aí a todos os nossos taxistas. Ô, Vivório, eu só pediria a você que você virasse o seu microfone, colocasse ele como uma televisãozinha, colocasse ele na horizontal, não é isso? Isso, telefonezinho na horizontal, para ficar na telinha direitinho aqui, vai ficar melhor. Sim. Eu vou chamar aqui também aos estúdios aqui o economista Ranulfo Vidigal, que já está conosco aqui também nos estúdios. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto, bom dia para toda a nossa galera em todas essas localidades de grande audiência do seu programa e um bom dia para o Vivório. Perfeito. Ô Júlio, você prefere que eu esteja localizado aqui nesse posicionamento mesmo, para que você coloque os três na sala? Isso, eu só preciso que o Marcelo ele coloque o telefone, Marcelo, que você coloque seu telefone mais adequado aí, que você na horizontal, né? Na horizontal. Eu virei aqui, mas eu acho que a configuração do meu telefone não está aceitando, não. Eu acho que é isso. Tô ficando de lado aí, não é isso? Como é que ele tá travado? O seu vídeo tá travado? Então eu vou ter que mandar para ele de novo, não é isso? Hã? Desabilita o seu vídeo e habilita de novo, Marcelo. Ok. Porque o seu vídeo aí tá travado, sua conexão. Sim. Enquanto aí Marcelo normaliza e bota o telefone dele certinho, eu vou conversando aqui com o Ranulfo Vidigal. Meu caro Ranulfo Vidigal, nós estamos aqui, solta os vídeos da campanha que está nas ruas de Campos, desde ontem, desde o final de semana, da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Campos e também dos sindicatos contra a elevação da carga tributária. Ô Júlio, solta um pedacinho aí, olha, solta o áudio. Dinheiro, aumento de impostos, não. Vladimir, lembre-se, falta gestão, não dinheiro, aumento de impostos, não. Olha pra cá. Lembre-se. Ranulfo, o carro tá dizendo na rua aí que não falta dinheiro não, falta gestão. Você concorda com isso, Ranulfo? Meu caro Roberto, a primeira página hoje do principal jornal de economia e finanças do Brasil, o jornal Valor Econômico, faz um amplo levantamento do crescimento da arrecadação de unidades da Federação, estados e municípios no Brasil e mostra que entre janeiro e abril deste ano, comparado com janeiro e abril do ano passado, a arrecadação média em estados e municípios cresceu 16%. Conforme o levantamento do Viu Fonte Exclusiva, colocado em primeira mão por você, a arrecadação de Campos, no mesmo período, subiu 17,4%, portanto, acima da média nacional. Nesse particular, eu diria que dar um choque tarifário e um choque tributário numa atividade produtiva da cidade que está ainda muito fraca, tendo essa receita crescendo em outras instâncias, é uma coisa fora de propósito, Roberto.
Perfeito. Ranulfo, eu estava agora há pouco aqui, a gente está tentando até ajustar com ele aqui, que é o presidente do Sindicato dos Taxistas. Por quê? É o Marcelo Vivori, ele é presidente do sindicato e os taxistas também estão nessa campanha, por quê? Além da carga tributária comum, o que eleva aí, pelo menos o que nos envia aqui, só para a gente aqui destacar qual é o peso dessa carga tributária em termos aqui de reajuste. Olha, o que está se falando aqui é o seguinte, que o aumento na taxa de localização, que aí afeta comerciantes, profissionais liberais, é de 50%. O reajuste no imposto de transmissão de bens imóveis e TBI, 50%. Aumento do imposto de taxas para indústrias, também está previsto aí, e o aumento de 66% na taxa de lixo, o Ranulfo. Então, assim, é um peso, uma carga, só para a gente exemplificar. E os taxistas também, eles não escaparam dessa carga tributária, porque está aumentando também a taxa ali que é cobrada aos taxistas. Portanto, é um peso, isso vai ter um peso sobre a atividade produtiva muito grande, e no momento em que a cidade está num processo de falência visível no comércio, a construção civil ainda ela não retomou em toda a sua plenitude as atividades, e a afirmação da Firjan, da CDL, da Associação Comercial e Industrial e de vários setores que são afetados, é que isso, além de afetar a população como um todo, isso vai dificultar uma retomada econômica da cidade. Você acredita nessa tese, Ranulfo, que isso vai ter o potencial de inibir ainda mais a atividade econômica? Concordo completamente com a sua colocação e digo mais. No final das contas, se todo mundo pagar essa nova carga de impostos, isso vai representar mais uns 30 a 40 milhões por ano para a cidade. Mas é uma cidade que tem um orçamento, como você há pouco falou, de 2,1 bilhões de reais. Ora, 30 milhões em cima de 2,1 bilhões de reais só representa um acréscimo de 1,5%. Portanto, insuficiente para resolver caso houvesse algum tipo de dificuldade financeira ou quebradeira da prefeitura, que não é verdade. Em verdade, Roberto, o que está se fazendo, a prefeitura recebeu um relatório do Tribunal de Contas do Estado, e com esse relatório do Tribunal de Contas do Estado, onde o tribunal, por sinal, de uma forma até correta, sugere que, ao longo de um tempo, a prefeitura aumente a sua arrecadação própria. É razoável, não é nada fora de propósito. Mas não pode ser de uma vez só, não pode ser no solavanco, porque a economia não está, nesse momento, conseguindo conduzir para que essa carga de impostos chegue ao munícipe, e principalmente às categorias que estão em grande dificuldade pela queda da renda e a queda de demanda na cidade. Mas o governo insiste, porque o governo Vladimir quer fazer um ajuste, um termo de ajuste com o Tribunal de Contas, para voltar a usar recursos do royalty do petróleo para pagar folha de salário. E aí eu não sei se o Poder Legislativo da cidade de Campos e os vereadores, sabendo disso, vão deixar que dinheiro do royalty do petróleo, cuja destinação é proibida para pagar salário, volte a ser pago em função de, depois desse aumento, o governo municipal poder mexer nestas duas contas das 5 de royalties de participação especial que existem. Então, o verdadeiro motivo não é acréscimo de receita, como eu estou provando, que vai representar só 1,5% a mais. É a questão do termo de ajuste que sendo celebrado, vai permitir que o governo Vladimir volte a pagar salários com royalties do petróleo numa fase temporária, mas a legislação é clara. Royalties do petróleo tem que ser usado em obras emergenciais, tem que ser usado em infraestrutura, tem que ser usado em energia, em saneamento básico e não em folha de salário. Ainda tem essa questão polêmica para o Poder Legislativo resolver, Roberto. O prefeito quer fazer uma média
ele quer fazer uma média com o Tribunal de Contas, mostrar, olha, eu estou aumentando a arrecadação própria, agora deixa eu gastar um pouquinho de royalties. Então, é uma tentativa. Exatamente. Eu estou agora aqui também, já estamos conosco aqui, nós estamos compartilhando virtualmente esse estúdio aqui. Já está aí o presidente do sindicato dos taxistas, Marcelo Vivório, que está convocando a categoria. Eu estou conversando aqui para você que está me acompanhando na 104.9 FM aqui, na Rádio Líder FM também, nesse pool de emissoras. Eu estou conversando com o economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Viu. Vou conversar agora, a partir de agora, também com Marcelo Vivório, que é o presidente do Sindicato dos Taxistas de Campos, dos Goitacazes. E está na tela aqui também conosco aqui o João Gabriel, que é repórter do Portal Viu. O Marcelo Vivório, hoje tem uma reunião na CDL, às 8 horas está convocada, não é isso? Com o setor produtivo? Exatamente. Hoje, às 19 horas, na CDL, na Avenida 7 de Setembro, 274. As entidades e toda a população podem estar presentes, caso queiram, claro, mantendo as regras estabelecidas aí pelas autoridades de saúde, né, em prevenção do Covid-19. Mas, Roberto, esse código tributário, esse reajuste, principalmente nesse ano pandêmico, né, é um absurdo. Nossa categoria, no ano 2020, conseguiu a redução dessa taxa de transferência de autorização. Imagina, uma pessoa que quiser entrar na atividade profissional hoje, tem que pagar, uma pessoa desempregada, tem que pagar mais de R$ 13.400 para assumir essa autorização. Então, isso é um absurdo. Nós conseguimos, era um valor de R$ 24.000 até o governo Rosinha. No ano 2020, quase ninguém fazia, estavam os taxistas na informalidade, porque não tinham esse valor para pagar, e é o que vai acontecer agora. Eu acho até que não é inteligente essa atualização no código, falando especificamente dos taxistas também. Por quê? Se os taxistas não tiveram condições de pagar essa taxa, a R$ 6.000 já foi muito difícil, mas mesmo assim tiveram em torno de 100 que fizeram. Então o município arrecadou, né? Então a luta nossa era até para baixar, mas se não conseguir baixar, estabelecer esse valor que aí está. Não tem condições do taxista pagar R$ 13.000, um pouco mais, perdão, 13.400, nenhuma transferência de autorização. O município vai acabar tendo lá estabelecido em seu código uma taxa que não vai conseguir arrecadação, porque o taxista não vai ter condição de pagar. Então, vai acabar induzindo o taxista a se manter na informalidade. Isso aí não é bom. A categoria nossa é uma categoria bem organizada. Nós temos os melhores veículos no nosso modal aqui da região. Os veículos são quase 100% da nossa frota, são veículos novos. Então, nós conseguimos muitos avanços nos últimos anos e é muito importante, e já deixamos isso claro para o prefeito. Logo assim que ele assumiu, enviamos um ofício lá, deixando aberto para qualquer discussão institucional. É importante deixar claro aqui que não tem nada de política, conforme alguns militantes estão falando nas redes sociais. Isso é política. Como que é política? Então nós não podemos discordar de um ajuste, nós somos obrigados a consentir com tudo. É assim que a relação deve-se ser, né? Uma relação de via de mão única, onde o poder público faz as suas imposições e não ouve nas categorias. Isso não é bacana, da forma que foi feita, na verdade. Eu acho que foi um desrespeito com as categorias e com os campistas, tentando colocar em um pacote a toque de caixa para ser votado na Câmara. Eu acho que isso tem que ser discutido, e já que está na pauta, que vai estar na pauta, que se negue e que futuramente, né, assim que chegar um outro momento onde o município estiver vivendo a sua economia no seu auge, né? Claro que a gente sabe que isso vai ser a médio e longo prazo, por conta da pandemia, mas aí sim a gente voltar a discutir esses ajustes. Agora não é o momento de a gente sacrificar o nosso comércio, sacrificar a cada cidadão campista que paga a sua taxa de lixo, a pessoa que quer adquirir a sua residência ou reformar a sua residência, a quem paga a taxa de localização, entre outros. Então é um absurdo, a gente discorda desses ajustes. Deixa eu chamar agora o João Gabriel aqui. João Gabriel Leite Fernandes, repórter do Portal Viu.
Você que está acompanhando a movimentação na Câmara de Vereadores, o João Gabriel, como é que você está sentindo? Você vê disposição da Câmara de Vereadores, ou da maior parte dos vereadores, de aprovar esse Frankenstein, esse pacote de maldade, João Gabriel? Roberto, nos bastidores da Câmara de Vereadores nesse final de semana foi de muitas conversas políticas e tentativas, Roberto, de convencer os vereadores a votar o pacote. O governo trabalha para conseguir 13 votos e assim votar e ter a maioria para votar o pacote, porém está tendo muita pressão, Roberto, da sociedade civil organizada. Você sabe que ontem eu andei pelo centro da cidade e tinha trio elétrico, tinha carro de som, mostrando o pacote que seria votado com áudios explicando. Isso, de certa maneira, faz alguns vereadores repensarem, né? Mas no governo, nos bastidores, eles trabalham, eles já têm a maioria, eles falam isso. Agora a gente não sabe se é um blefe ou se é de verdade. Olha, eu estou falando aqui, conversando aqui com o economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Viu, o presidente do Sindicato dos Taxistas de Campos, Marcelo Vivório, o repórter do Portal Viu, João Gabriel Leite Fernandes, para você que está sintonizado aí na 104.9 FM e também na Rádio Líder FM, esse pool de emissoras, no Direto da Redação. E o tema aqui é a guerra em Campos contra a elevação da carga tributária. O pacote de maldade, o chamado pacote de maldade do prefeito Vladimir Garotinho, que está elevando taxa de localização, está elevando a taxa de ITBI, está elevando o imposto, né, o ITBI, está elevando também a taxa de localização, a taxa de transferências para taxistas, e no momento em que a cidade está arrecadando muito dinheiro, a cidade vai chegar a um orçamento esse ano de 2,100 bilhões, um orçamento bem acima do que foi consumado, do que foi contabilizado em anos anteriores. E eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para um tema que talvez ele esteja passando despercebido na cidade de Campos. Vocês prestem muita atenção nos acertos dos restos a pagar. O que é restos a pagar de uma prefeitura? São dívidas que passam de um exercício para o outro. E o que está acontecendo nesse momento? O governo, nesse momento, está pagando muitas dívidas passadas. Muitas dívidas que restaram. E é preciso estar muito atento pelas conversas de botecos, pelas conversas de botequins. Porque nas conversas de botequins com gente embriagada tem semente de verdade. E o que se está avolumando nessas conversas de botequins? São pessoas que até estão contempladas com pagamento de dívidas atrasadas. Pessoas que falam, inclusive, que elas não tinham esperança mais de receber, mas estão recebendo. Mas isso está tendo um custo. Nessa história tem taxas de oxigênio, tem pessoas, eu pediria nesse momento que o prefeito Vladimir Garotinho fiscalizasse isso, porque tem pessoas intermediando isso. Tem pessoas vendendo facilidades. Tem pessoas cobrando taxas de oxigênio em troca de negociação de restos a pagar. Então, para saber se o andar de cima tem conhecimento disso, se isso é coisa combinada ou se isso é coisa de aloprados. Mas tem muita gente aloprada e tem muita gente muito sedenta, muito faminta. Então, nesse momento em que se eleva a carga tributária, nesse momento em que vai se penalizar a população, é preciso, nesse momento, que haja um olhar especial. E vai nos números, porque os números não mentem. Vejam quantos restos a pagar está se pagando nesse período, quantas pessoas estão recebendo. Você tem observado esses números, Ranulfo? Olha, sobrou um resto a pagar do ano passado de 192 milhões. Desse contingente, alguma coisa em torno de 72 milhões era de folhas salariais, que o governo corretamente está pagando, e aí tira aí, sobra ainda uns 110 milhões, uma parte da saúde e outra parte de obras. O que o mercado político comenta é que parte dessas obras do passado, estranhamente, estão sendo pagas no momento que se diz que há escassez de caixa. E, conforme você acaba de falar,
de uma forma aparentemente pouco republicana. Mas razoável seria, nesse momento, para o governo fazer completamente diferente. Fazer, por exemplo, como o governo federal e o Congresso Nacional querem fazer, é um grande refis com 70% de desconto para as dívidas dos pequenos, médios e grandes comerciantes e produtores da cidade, porque as pessoas, para voltarem a produzir, precisam de fôlego, precisam de oxigênio, o bom oxigênio, não essa taxa de oxigênio aí que você acaba de falar, Roberto. Perfeito. Meu caro presidente do Sindicato dos Taxistas, Marcelo Vivório, quantos taxistas tem em Campos hoje, Marcelo? Autorizatários em torno de 853. 853. Cada taxa de transferência... No geral, em torno de 2.000 entre titulares e auxiliares, né? É o que gera de emprego hoje a nossa base, né? E sustento aí de famílias, vamos colocar que cada família teriam 3 pessoas, né? Então é um grande número de pessoas que vivem da economia produzida aí pelo nosso modal. Perfeito. João Gabriel, a sessão da Câmara está marcada para amanhã que horas? Roberto, é amanhã a partir das 18 horas. Então, às 18 horas, e a sessão ela é online, né? A sessão ela não vai ser a sessão ao vivo, ela não é presencial, né? 17? Não, olha, estou sendo informado aqui, é 17 horas, é isso? Às 17 horas, João Gabriel, o horário. Isso. E ela vai ser uma sessão online, ela não vai ser uma sessão presencial, que o Fábio Ribeiro, que é o presidente da Câmara, ele, na verdade, ele adotou uma estratégia para retardar, que isso aí foi uma estratégia, ele quer retardar porque a Câmara tentou votar as contas do exercício financeiro de 2016 da prefeita Rosinha Garotinho, ele não tem maioria, se isso vai para votação ia perder, então ele, ao levar, como isso não pode ser votado em sessão online, tem que ser votado em sessão presencial, ele chamou a sessão para online para fugir disso, senhor Fábio Ribeiro. Então, ele, na verdade, ele quer dar tempo para tentar cooptar, para tentar fazer ali, regimentar uma maioria para aprovar essa proposta. Então, amanhã, a partir das 17 horas, a sessão da Câmara que vai definir a votação, que vai votar esse pacote de maldades. Agora tem gente que tá ruim nas cordas aí, viu? O Ranulfo, Marcelo Vivório e João Gabriel. O senhor Rafael Twin, vereador, foi secretário no governo do prefeito Rafael Diniz, é comerciante, ele pulou o alambrado, tá traindo a categoria dele, eu tô falando aqui, jogando para dentro de Rio das Ostras nesse momento, nós estamos falando, porque ele circula por lá. Então, quando você é comerciante de Rio das Ostras, encontrar o Rafael Twin, fale com ele o seguinte: Rafael Twin, se você fizer em Rio das Ostras o que você está fazendo lá na sua cidade de Campos, a cagada que você está fazendo, aqui a gente põe você para correr. Porque em Rio das Ostras não tem comerciante frouxo não, tá? Rio das Ostras, comerciante tem peito. Quando a situação pega, eles vão para a porta da casa do prefeito, mete carro do som, vai para frente da prefeitura. Não estou dizendo que comerciante de Campos seja frouxo não, tá? Mas em Campos, o comerciante, de repente, ele é mais retraído. Mas é preciso, como dizia Rui Barbosa, é preciso que os homens de bem tenham a ousadia dos canalhas. Então é o seguinte, em Rio das Ostras as pessoas vão para a porta, vão para cima. Então se o Rafael Twin fizesse em Rio das Ostras o que ele está fazendo com a classe dele em Campos, ele não poderia circular pelas ruas de Rio das Ostras. Ele não poderia, pelo menos de cabeça erguida, não ia poder caminhar. Tenho dúvida se poderá caminhar de cabeça erguida pelas ruas de Campos. O Marcelo Vivório, boa sorte na reunião lá hoje às 19 horas, não é isso? Na CDL? Às 19 horas na CDL, qualquer cidadão pode estar presente. Inclusive, estou convidando aqui a todos que estão aqui na live, né, e também aí quem está acompanhando pelas redes sociais e pela rádio, que é muito importante. Qualquer cidadão de Campos, essa briga é desse cidadão. Pode ter certeza que todos nós seremos atingidos. Sobre o Rafael Twin, voltando aí com o amigo que tinha falado, eu liguei para ele no sábado, ele falou, inclusive, que eu poderia noticiar isso. Ele afirmou que ele não vai votar a favor, que ele vai votar contra esse Código Tributário. Se isso for mudado na sessão, será aí, no caso, da parte dele, né?
um erro, mas ele afirmou isso e falou que eu poderia divulgar isso, que ele não irá votar a favor desse pacote contra as entidades e os municípios de Campos nesse Código Tributário. Então vocês em Rio das Ostras não precisam abordar o Rafael Twin aí não, viu? Então deixa o Rafael Twin em paz. Mas ele resolveu, então se ele pulou pro lado de cá, ok. Então ele disse pulou o alambrado, ele pulou o alambrado, mas voltou. Então aí aí realmente vamos aqui fazer aqui as devidas ressalvas. Se realmente está nesse estágio, foi uma decisão acertada do vereador Rafael Diniz. Eu retiro o que eu falei, o que afirmei agora há pouco aqui. Então, Rafael Diniz, não, Rafael Twin, porque ele foi secretário no governo Rafael Diniz. Mas então fica aqui desdito se ele vai votar contra o pacote de maldade. Agora eu tenho informações aqui também de que tem vereador do PDT que não vai votar no pacote de maldade não, porque houve uma diretriz do PDT, houve o início de um processo de disciplinar internamente no PDT que levou alguns parlamentares do PDT a refletir, apenas um deles, que está pulando de qualquer altura, que é o Leon Gomes, que aí me parece que vai, que ainda está nessa aventura, que está nessa decaída. Mas só que eu tenho aqui, agora no WhatsApp, eu estou recebendo aqui, rapaz, umas mensagens de Leon Gomes no ano passado, em dezembro, pedindo para ser líder da oposição na Câmara. Mensagem de WhatsApp. Ele está pedindo para ser líder de oposição na Câmara. O Leon Gomes é pastor evangélico. Ele sobreviveu um tempo como motorista de Uber, mas ele traiu os motoristas de Uber, porque ele votou contra os motoristas de Uber agora. Então, vamos lá. Vamos embora. Já estamos aqui encerrando o programa aqui, e as emissoras, a gente vai ter que liberar as emissoras. Meu caro Marcelo Vivori, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito obrigado aqui o Ranulfo Vidigal, muito obrigado também a você, meu caro repórter João Gabriel Leite Fernandes. Um abraço a todos. Está aí a participação de Ranulfo Vidigal, Marcelo Vivori, presidente do Sindicato dos Taxistas de Campos, João Gabriel Leite Fernandes, repórter do Portal Viu, nesse último bloco do programa Direto à Redação. A gente volta amanhã, a partir das 7. Na sequência, você aí pela 104.9, siga na locução maravilhosa de Ana, da maravilhosa campeoníssima de audiência, a Ana Maria Moreira, e você segue no noroeste do estado do Rio de Janeiro com a Líder FM. Até mais. Portal Viu. O mundo na palma da mão.